Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jonatas Douglas Santos de Oliveira, Departamento de Matemática do Cefet-MG, e junto com a professora Marcela, do mesmo departamento, nós iremos gravar uma série de vídeos para o curso de Tópicos Especiais em Matemática Básica. No vídeo de hoje, nós iremos iniciar com Introdução ao Pensamento Matemático. É uma aula bem teórica, tá? Onde a gente vai apresentar alguns conceitos importantes na matemática. Beleza? E eu já queria dizer a vocês de início que matemática, né, não é só fazer conta, né? Envolve toda uma série de raciocínio, de organização de ideias, de um processo, todo um processo de construção para usar resultados, né? Quando nós estamos efetuando alguma operação, algumas contas, né? Quando a gente está fazendo algumas disciplinas de matemática, nós damos muitos resultados, né? Resultados esses que foram demonstrados para que a gente pudesse utilizar, ok? Então, vamos iniciar definindo o que é uma proposição. Bom, a proposição nada mais é que uma afirmação, uma oração afirmativa, cujo valor lógico é verdadeiro ou falso, não tendo uma terceira possibilidade, tá? Então vamos ver, por exemplo, essa primeira proposição. Todo triângulo é um retângulo. É retângulo. A soma de todos dos ângulos de um triângulo é 180 graus. A soma de dois números pares é sempre um número par. Todo brasileiro é carioca. E se A é maior que 1, então A ao quadrado é menor que A. Então nós temos aí 5 afirmações, cujo valor lógico dessas afirmações ele pode ser verdadeiro ou falso. Quando eu falo na letra A, todo triângulo é retângulo, todo triângulo é um triângulo retângulo, tá? Isso que eu quis dizer nesse sentido. Então, a gente pode observar que a afirmação A, D e E são afirmações falsas. Porque nem todo triângulo é triângulo retângulo. Triângulo de 90 graus. Nem todo brasileiro é carioca. Se A é maior que 1, A ao quadrado é menor que A. Bom, e daí quando a gente vê que uma afirmação é falsa, ou quando a gente suspeita, a gente procura um exemplo que refute essa afirmação. Achando um exemplo que refute essa afirmação, nós estaremos confirmando que essa afirmação ela é falsa. Então, a esses exemplos, são casos, né, que contrariam a proposição, ou seja, um exemplo que você pegue que refute uma determinada afirmação, é chamado de contra-exemplo. Na letra A, por exemplo. Bom, se eu pego um triângulo cujos ângulos internos, está faltando um S ali, são 120, 40 e 20 graus, então esse triângulo não é retângulo, ele não, é um triângulo, né? Mas não tem um ângulo de 90 graus. Esse exemplo é um contra-exemplo, né? Ele refuta essa proposição, ok? Na letra D falava que todo brasileiro era carioca. Eu vou pegar um contra-exemplo para refutar essa informação. Por exemplo, Graciliano Ramos é brasileiro, mas é nascido em Alagoas. Eu sou brasileiro, mas sou nascido em Alagoas. Então, na letra E, ele fala que se A é maior que 1, então o quadrado de A é menor que A. Então, vamos escolher o valor de A como sendo 2. Se eu elevar ao quadrado, A ao quadrado é 4. Não é menor que 2. Então, um contra-exemplo que refuta aquela informação. Professor, e se a afirmação for verdadeira, basta eu dar um exemplo para concluir que ela é verdadeira? Não. Se ela for falsa, basta um contra-exemplo para refutá-la. Agora, se a afirmação for verdadeira, a gente precisa demonstrar aquela afirmação. Ou seja, demonstrar através de resultados, né, matemáticos que aquela afirmação vale para todo mundo, né? Bom, se você observou, a proposição que está na letra E, ela é do tipo se P, então Q, onde P é uma sentença e Q é outra sentença. Ó, se A é maior que 1, então A ao quadrado é menor que A. A gente pode, por exemplo, colocar a afirmação D nessa forma, se P, então Q. Ó, se P é uma pessoa, então P... Desculpa. Se P é brasileiro, então P é carioca.
coloquei na forma se P, então Q. Afirmação A, se T é um triângulo, então T é um triângulo retângulo. Beleza? Então a gente consegue deixar nessa forma se P, então Q, tá? Onde P é a primeira sentença e Q é a segunda, tá? Como eu destaquei aí. E isso significa que estamos assumindo que P é verdade e usando esse fato devemos verificar se Q é verdade ou não, né? Quando a gente tem afirmações verdadeiras, né? Esse P a gente chama ele de hipótese e Q a gente chama de tese. P é o que precisa ser satisfeito para que Q seja válido, ok? Bom, e o que é uma proposição implicativa ou condicional? Quando ela é dessa forma, né? Se P, então Q. Ou P implica Q, né? Esse P implica Q tem um símbolo. Essa setinha indo, ela tem um símbolo de... Ela significa implica, ok? Bom, como eu falei, né? Numa sentença, no caso de uma sentença verdadeira, né? P é chamada de hipótese, que é tese, né? E a validade da hipótese implica na veracidade da tese. Se a gente tem um resultado se P, então Q, então o resultado Q isso é válido se P é válido, né? Assumindo que a afirmação ela tem valor lógico verdadeiro. Agora, o que é a recíproca de uma proposição condicional, né? A gente viu que uma proposição condicional é se P, então Q. A recíproca é a volta que a gente chama. Se Q, então P. Ou Q implica P. Por exemplo, se eu tenho a afirmação todo quadrado é um retângulo, ok? Todo quadrado é um retângulo, isso é verdadeiro. Qual é a recíproca desse? Todo retângulo é quadrado? Essa é a recíproca. Mas vocês observam comigo que a recíproca ela não tem o mesmo valor lógico que a sentença? Nem sempre, né? Em geral não tem? Pode ter, mas em geral não tem a mesmo valor lógico. Por exemplo, nesse que a gente usou, todo quadrado é um retângulo verdadeiro, mas todo retângulo é quadrado é falso, né? Então, a recíproca de uma proposição, ela nem sempre tem o mesmo valor lógico que a própria proposição. Agora, a contrapositiva ou contrarrecíproca, ela é uma afirmação condicional que tem o mesmo valor lógico que a proposição que está associada a ela. Então, cuidado, não confundam a contrarrecíproca com a negação de uma afirmação condicional. A contrarrecíproca é se não Q, então não P. Ok? Para ficar mais claro, vamos usar um exemplo. Bom, então considera a proposição. Se como laranja, então gosto de fruta. Quem seria a recíproca dessa proposição? Primeiro, quem é a hipótese, né? Como laranja. A tese, gosto de fruta. Beleza? Eu coloquei aí, escrevi gosto de frutas, né? Mas é gosto de fruta. Tá? Se gosto de... A recíproca ficaria se gosto de fruta, então como laranja. Ok? E a contrapositiva, se não gosto de frutas, então não como laranja. Só para não ficar diferente, né? A afirmação corrijam aí como se como laranja, então gosto de frutas. Aí fica todas as outras certinhas. Ok? Então, a contrapositiva tem o mesmo valor lógico, né? Da afirmação inicial. Mas a recíproca nem sempre tem esse valor lógico. Em matemática, tem muitos resultados que não valem essa volta, né? Não vale a recíproca. Ok? E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque os alunos confundem se vale a ida, então vale a recíproca também. Bom, e como que é construído, né, toda a matemática? A teoria da matemática é construída através de um modelo chamado de modelo axiomático. Isso significa que nós partimos de algumas definições, afirmações básicas que consideramos verdadeiras sem precisar de demonstração, como axiomas e postulados, ok? Aí, a partir desses axiomas e postulados e de conceitos que são chamados de conceitos primitivos, a gente vai construindo outros resultados e demonstrando esses outros resultados. Ok? Então, por exemplo, esses resultados primitivos, essas afirmações básicas, são chamados de axiomas e postulados, né? E alguns conceitos primitivos ponto, reta, plano, são conceitos primitivos, tá? E quando afirmamos que por dois pontos passa uma única reta, nós temos um exemplo de um axioma, ok?
Então, a partir desses conceitos, todos os outros conceitos são definidos e resultados, proposições são demonstrados. Bom, e daí a gente tem as proposições primitivas, que são os axiomas, e as proposições que são aceitas com demonstração, porque os axiomas são aceitos sem demonstração, que são proposições, corolárias, lemas, teoremas, né, que a partir de sequências lógicas, meio de raciocínios logicamente corretos, nós demonstramos a veracidade desse resultado, tá? Bom, mas o que é demonstrar, né? Uma demonstração matemática, você seguir um caminho, né? Um processo de raciocínio dedutivo, ou um raciocínio lógico matemático, para verificar a veracidade de uma afirmação. Então, quando eu afirmo uma coisa e eu quero provar que ela é verdade, a partir de conceitos e resultados válidos, eu construo toda uma dissertação para mostrar aquele resultado, tá? Bom, e o que é um teorema, né? A gente já citou o teorema, mas o que é um teorema? Bom, em matemática, nós temos alguns resultados, né? Quando uma afirmação tem um valor lógico verdadeiro e ela não é tão forte assim, a gente chama de proposição, tá? É um outro uso para esse nome proposição. Agora, quando é um resultado mais forte, de mais importância, grande importância da matemática, na maioria das vezes ele tem nome, a gente chama esse resultado de teorema, ok? Para que o teorema seja satisfeito, seja verificado, as hipóteses têm que ser cuidadosamente satisfeitas, ok? Então, toda vez que eu tenho um resultado matemático, eu tenho que verificar quem é a hipótese. Bom, eu quero usar esse resultado. Bom, eu verifico se as hipóteses são verdadeiras, tá? E a partir daí eu posso concluir a tese. Um exemplo de teorema é o teorema de Pitágoras, que fala que em todo triângulo retângulo a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. E daí a gente pode pensar, bom, o que é a hipótese? Bom, triângulo retângulo. Então, eu tenho que ter um triângulo retângulo. Não é um triângulo qualquer para que isso seja válido, ok? Então, para eu usar o teorema de Pitágoras, eu tenho que garantir que o triângulo que eu estou utilizando ele é retângulo. Se você observar, o teorema de Pitágoras aí enunciado, ele não está na forma se P então Q, né? A gente pode colocar. Fica até mais fácil para destacar quem que são as hipóteses, né? E a tese. Então, se eu colocar aí, se T é um triângulo retângulo de catetos B e C, hipotenusa A, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, temos essas hipóteses, né? T, triângulo retângulo de catetos B e C, hipotenusa A. E a tese é o que é verificado. Então, eu não posso usar o teorema de Pitágoras em um triângulo que não é retângulo, porque não satisfaz as hipóteses. Então, toda vez que eu ver um teorema, eu tenho que verificar se as hipóteses são verdadeiras para que eu possa usar. Entendeu? Bom, alguns resultados que são decorrência de teorema, tipo, às vezes nós temos um teorema e a partir desse teorema eu deduzo um outro resultado. Esse resultado é chamado de corolário, ok? E a gente chama de lema resultados auxiliares para mostrar um teorema ou uma proposição. Tá? Bom, só para a gente concluir aqui, quando a gente tem que vale P, P implica Q e Q implica P, a gente chama de se somente se. Esse símbolo que é a setinha dupla, tá? Então, no caso que a recíproca vale, né, a gente fala que é um se somente se. Beleza? Mas a gente viu que nem sempre a recíproca é verdadeira. Ok? Aí nós temos a referência que nós utilizamos para a nossa aula de hoje. Boa parte foi pego desse material. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma aula bem teórica, tá? No próximo vídeo nós iremos falar um pouco sobre técnicas de demonstração matemática e iremos fazer alguns exemplos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.